Espírito Santo de Deus, nós vamos meditar hoje numa palavra muito poderosa e profunda. Um alerta, Senhor. Um alerta para nós, um alerta que fica, Senhor, registrado para todos quanto um dia puderem estar vendo essa transmissão, participando dela. Toda a honra, toda a glória a Ti, nós te damos em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso planeta está para passar momentos tenebrosos sobre todo esse planeta, sobre todo esse mundo aqui. Eu, ao meditar nesse texto, e é interessante que as pessoas estudam muito o Apocalipse, mas eu creio que nesses tempos atuais, nós deveríamos estudar muito o livro de Romanos, e principalmente prestar atenção nas profecias de Isaías, que falam de um tempo futuro que é o nosso tempo, que é o tempo de agora para frente. São livros que trazem alertas. Seria interessante que a igreja pudesse meditar e estudar sobre escatologia. Nós estudamos escatologia muitos anos passados, mas ainda era muito cedo para isso. A igreja precisava de estudar coisas para amadurecer, mas agora é hora, porque as coisas e os sinais estão acontecendo e nós temos que entender o que está para vir e o que está por vir. E no livro de Isaías, no seu capítulo 21, aqui você vai encontrar algumas profecias. E eu quero chamar hoje, a partir do verso 11, Isaías 21, 11, a profecia contra Dumá, que é Edom, ou território de Esaú, o homem que procurou viver as coisas momentâneas do mundo, os prazeres do mundo, do que as coisas de Deus na época. E aqui é interessante que esses são dois textos. E quando você lê esses dois textos, você não entende. Você lê e diz, não entendi. No verso 11 diz assim, a profecia contra Dumá. Gritam-me de cetim, guarda. Que houve de noite? Guarda. Que houve de noite? Então aqui é interessante porque se nós formos entender esta palavra, a explicação desta palavra, eu não estava meditando sobre isso, nós sentimos aqui as pessoas gritando e vendo algo que aconteceu, dizendo o que se passou. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando da história daquele navio Titanic, que estavam fazendo uma festa, todo mundo em festa, todo mundo ali dançando, participando de várias coisas que tinha no navio, e mal sabiam as pessoas que ele estava caminhando para a morte. Ele estava caminhando para bater no iceberg. Ninguém sabia que ia ter, sabiam que haveriam icebergs, mas não tão grandes como aquele que ele ia enfrentar. Nós sabemos que as situações do planeta, e infelizmente ele está para vir. E a Bíblia diz que os ímpios vão ser lançados de um lado para o outro. Mas eu quero também comparar aqui com o livro de Salmos, e eu não perco esse texto, porque ainda falta o verso 12, mas no Salmo 116, no verso 3, diz assim, os cordéis da morte me cercam, e angústias do inferno se apoderam de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, Senhor, livra a minha alma.
Louvado seja o nome do Senhor. Nesse primeiro texto aqui, nós estamos vendo aqui homens que estão desmaiando de terror e perguntando o que aconteceu, o que houve. Se vocês notarem, os suicídios estão aumentando. Aprovações de leis que estão aprovando os abortos. Crianças e mais crianças estão sendo assassinadas, tanto em abortos como crianças pequenas. Se você entender, você vai ver que Jesus, quando estava para vir para a terra, para nascer e ser o Salvador, muitas crianças foram mortas. Foi um presságio. E agora, novamente, a terra está sendo banhada por sangue inocente. Se você prestar atenção, os games e videogames estão cada vez mais violentos e todos tratam de mortes, ataques e tudo mais. Se você prestar atenção nos filmes, cada vez mais se falam em vampiros e zumbis. Preste atenção. Nós estamos vendo, estamos assistindo. Se você está assistindo como batalha espiritual para saber o que o diabo está fazendo, é uma coisa, mas você assistir por distração é outra. Então, as coisas estão aí. Os filmes estão aí. As coisas estão... Deus está permitindo que o inimigo, ele abriu agora, ele escancarou. As coisas estão deturpadas. Querem mudar a Bíblia. Estão dando decretos, você não percebe, mas começa assim. É um decreto de uma máscara, depois é um decreto que você não pode ir à igreja, depois é um decreto que... É tudo decreto. Está só começando. Eu não chamaria, talvez, até como muitos, de princípio das dores, mas eu chamaria daquele momento que começamos a montar o cenário, né? Porque eu creio que quando vier o princípio das dores, elas vão ser muito piores. Vão ser muito mais doloridas. Vão ser muito mais sofridas. E a Bíblia diz que esse será um tempo difícil. E nesse texto é interessante porque aqui, o guarda aqui é o profeta Isaías. Não é um guarda qualquer. São as pessoas que procuraram Isaías para dizer, Isaías, o que está acontecendo? E Isaías começa a profetizar que o tempo viria. E esse é um tempo que viria também para o futuro. E que nós podemos ver que é o futuro que Deus está fazendo. E muita gente vai perguntar o que houve, o que aconteceu, como aconteceu isso. E eles procuram esse guarda. Nós estamos vendo milhões de desempregos. Milhões e milhões de empresas que estão fechando. O cenário mundial vai ter uma mudança radical. As brigas as grandes nações, principalmente na tecnologia, vão ser ferronhas, porque eles vão querer inventar as coisas ou criar as coisas e patentear, e será uma briga de patentes. Os grandes vão lutar. É interessante que quando você medita um pouco, e você começa a estudar a história, e você volta um pouco e chega à Primeira Grande Guerra Mundial, onde, na Inglaterra, duas pessoas, um lorde, não vou dizer nomes agora, não é o momento, mas ele e mais um outro estavam à noite estudando os ataques que viriam para a guerra. E é interessante que quando esse lorde sai, e naquele tempo ainda se acendiam os lampiões, e apagava os lampiões, né, a gás. E quando ele vê aquele homem passando e apagando já na madrugada os lampiões, ele vira-se para o outro comandante ali e diz assim, eu sinto que nunca mais nós vamos acender
a glória da nossa terra. E era uma verdade, porque nunca mais a Inglaterra foi o ponto forte que foi. Se você prestar atenção nesses últimos tempos, uma notícia fresquinha, a Europa toda é um comando. E dali vai vir o anticristo. E é interessante que não serão todas aquelas nações, mas serão algumas nações, algumas vão cair fora do bloco. Mas o chamado bloco, eles já compraram vacinas, porque sabem que virão epidemias violentas pela frente, para 2 anos, que são os 2 anos que virão, que serão muito difíceis para todo esse planeta. Seguido de que cada um terá direito a 4 doses. Eles já estão se preparando. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja acordar e começar a orar. Nós não vamos poder mudar as coisas, mas nós podemos trazer um refrigério sobre o povo de Deus. Como cantamos aqui, Jesus, esse último cântico aqui de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está presente. E é tremendo isso, e essa onda. Quando nós vamos até no livro de... Eu peço que hoje você tenha um pouco de paciência comigo para nós meditarmos na palavra. E vamos para Timóteo, no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 3, ele é um alerta. Ele diz assim, eu não sei como está o título na sua Bíblia, eu vou ler o que está na minha. A impiedade dos últimos dias. Não sei como está na sua. Mas ele diz assim, a partir do verso 1, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em algumas versões, eu creio que difíceis. Tempos trabalhosos, tempos realmente complicados. Então, o que o homem de Deus está alertando? Não entre nessa fase. Fuja desse meio. Fuja disso. O homem de Deus tinha a oportunidade no passado de procurar as coisas de Deus e crescer nela. Mas ele procurou mais as coisas do mundo. E por isso veio aquela profecia de Isaías. Então ele diz mais, porque haverá homens que serão amantes de si mesmos. Então isso você não pode mudar. Estava usando um exemplo neste encontro nosso do seminário, durante a semana, que você pode ter um controle remoto na mão e você passa de canal para canal. Você tem ali a liberdade de mudar o canal, mas aquele controle não tem poder para mudar a programação. Ou seja, o que está escrito vai acontecer. Então, o que nós podemos fazer? Entregar esse controle na mão de Deus e dizer assim, se o meu canal está sintonizado em coisas erradas, muda. Altera ele. Passa para alguma outra coisa melhor. É um alerta para nós não sermos isso, para nós não trazermos isso para dentro das igrejas. Nós não podemos mais misturar. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser diferente. Tem que ser uma igreja verdadeira. Tem que ser uma igreja que prega a palavra verdadeira, que carregue a sua cruz. Jesus não está falando, você agora não vai ter, a tua vida vai ser um lixo. Nada disso. Muito pelo contrário. Você com Jesus, você com Deus, você salta muralhas. No seu emprego, no seu trabalho, no seu sustento, ele será melhor, porque ali está escrito tudo que você se propuser a fazer, não é porque a empresa é potente, mas é porque tudo vai prosperar. Você vai ser bênção naquele lugar.
suas amizades serão boas, porque você tem Deus no coração, você procura Deus. Mas, irmãos, nós vamos pegando certos erros. E vamos fazendo isso ao longo do tempo. E ao longo do tempo não estamos entendendo o que está acontecendo. Por quê? São pequenos erros que nós vamos fazendo, não, é hábito. Vou pegar coisas assim simples. Quando somos mais jovens, a gente come lanche, come um monte de porcaria. Já é ruim. Mastiga pouco e engole rápido. Com o passar do tempo, a gente tem uma tampinha aqui, ó, bem no órgão do duodeno. É uma portinha assim, ó, que ela bate com o alimento e desce. Quando você manda muito alimento, você pode não pensar isso, mas ele desce com uma violência e bate naquela portinha, bate naquela portinha. Um dia essa portinha não fecha mais. O que começa? As gastrite, né? Aquele suco que volta, quando você deita, você quase morre. Por quê? Vício de um hábito errado. Estava vendo um videozinho da água, né? Até falei, meu Deus, eu sei disso e estava fazendo errado. Você vai lá na água, enche o copo e... Não é assim? Está errado. Tem que sentar. Tem que pôr a água na boca, misturar com a tua saliva. A saliva é importante para o teu estômago. E descer. E aí você engole de gole. De gole. E quantas vezes chegava lá e aquilo vai direto, levando umas coisas que estão no estômago que é importante estarem ali. Então, são pequenas coisas que a gente diz, mas isso, apóstolo, isso aí é bobeira. É bobeira, mas quando você tiver seus anos mais adiantados, você vai ver a bobeira. Que você, lá quando foi jovem, não se cuidou. Então, são pequenas coisas, e assim é a nossa vida espiritual. Não, isso não tem nada, é coisa do hábito, é coisa do coisa. E vamos trazendo isso e vamos alimentando isso como um pecado. E eu estava vendo uma dessas reportagens do agronegócio, e eu estava vendo uma árvore que ela alcança 40, 50 metros de altura, e em volta dela nasce uma planta, uma espécie de trepadeira, mas ela é uma coisa que ela força tanto a árvore, ela fica tão forte na árvore, não tem como tirar aquilo, que com o passar do tempo ela mata, porque a seiva não passa mais. A árvore morre por sufocamento. É um negócio tão grosso que não tem como tirar. Então, a palavra diz assim, cada um é engodado. Você não percebe, mas cada um é engodado e enrolado. E até que vem a consciência e gera o pecado. Irmãos, o tempo está se abreviando. Pode ser pelo arrebatamento ou pode ser pela morte mesmo. Ele está chegando. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o local, ninguém sabe o momento. Mas Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que nesses últimos tempos, ele diz, haverá homens amantes de si mesmo. O que é esse negócio de redes que nós fazemos? Seguidores, selfie, e não sei mais o quê. E você fotografa tudo que você vai fazer. Estou indo agora ao quarto, agora estou indo ao isso, estou indo àquilo. O que é isso? Amante de si mesmo. Apóstolo, isso não é nada demais, é só uma fotozinha. Começa assim. Começa assim. Para chegar nas grandes coisas, tudo começa pequeno. Mas ela chega lá. Amante de si mesmo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Avarentos. Avarentos. Presunçosos. Soberbos. Irmãos, eu tenho conversado com homens de Deus que estão largando suas famílias depois de anos. E depois de anos larga a família.
Deus poderoso, como pode ser isso? E eu falo, meu irmão, você, minha irmã, você tem uma chance agora de consertar tudo. Acerta, mas não querem. Diz, não, estou resolvido e vou fazer, e acabou. São duros, são desobedientes aos seus pais. A geração de hoje não tem mais raiz. Há uns anos atrás, você pegava aquela geração e quando conversava com o jovem, o sonho dele era completar uma idade, ter o seu carro, mais tarde formar a sua casa, mais tarde a sua família e a sua propriedade. Hoje você conversa com os jovens, eles não estão nem aí. Eles, não quero nada disso, não quero nada me prendendo, nem a família. Eu quero, quando chegar a minha hora, eu quero voar. E vão voar, ninguém vai segurar isso. Então, é aquele controle remoto, você não pode mudar a programação. Mas, se Deus está no controle, Ele pode mudar o canal. Louvado seja o nome do Senhor. Isso virão, irmãos, serão tempos difíceis, serão tempos trabalhosos. Quanto tempo agora, você vê agora pessoas que perderam tudo, com caixinhas, vendendo alguma coisa para poder sobreviver. Outros com cartaz dizendo, não sou ladrão, só estou com fome, porque se ele for pedir, ninguém vai dar. Nós estamos vendo isso acontecer, irmãos. Homens que estão matando crianças. Famílias que estavam destruídas. Crianças que estão sendo abusadas. Já estão sendo roubadas de não poderem ir à escola, aprender. São forçadas a ficar olhando para uma tela. Essas crianças não sabem nem brincar. Não sabem brincar com brinquedos comuns. Se você pegar aí no departamento infantil e sentar com as crianças para pegar aqueles bonecos ali e contar uma história para eles e dizer para eles, que história você contaria? Eles começam a bater no boneco. Eles começam a bater um com o outro. Por quê? É os que eles estão vendo. Eles estão vendo isso. Eles olham para a TV e vê isso. Eles olham para o pai e a mãe e vê isso. Eu estava meditando nesse texto, eu falei, meu Deus, é só 2 versos. Mas ele está dizendo tanta coisa aqui. Está alertando a igreja de tanta coisa, essa palavra profética. Eu disse, meu Deus, como será isso? No livro de Salmos 9:17, diz, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Nós estamos hoje dando muito mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. É muito triste isso, irmãos. É muito triste isso. Quando você compara com o livro de Daniel, posso ler para você, lá, contou Deus o teu reino, e o acabou pesado. Foste na balança, e foste achado em falta. Eu fiquei meditando nisso, e como se sente para viver em uma nação que está a ponto de entrar em julgamento. Eu digo nação e planeta. Esse planeta vai ser julgado, irmãos. As nações serão julgadas. Outra notícia fresquinha, estouraram uma bomba no meio de uma escola de meninas. O diabo detesta a mulher. E ninguém tomou a culpa ainda.
Como isso pode? Um outro rapaz entra num lugar da escola, irmãos, naquela cidade, onde houve a morte daquelas crianças, que está sendo anunciado aí na TV. É uma cidade que a polícia ia na cidade de 1 a 4 vezes, isso a cada mês ou a cada 2 meses. Agora, uma cidade pequena daquela, a polícia tem que ser chamada muito mais de 4, 5, 6, 8 vezes no dia. Você está entendendo que uma cidade que era pacata está se tornando amaldiçoada? E para isso, uma pessoa que não tinha nada, de repente entra lá e começa a matar crianças. Oh, igreja, acorda. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabe, hoje é um dia excelente para nós olharmos, eu também olhar para dentro de nós e dizer como está a minha vida com Deus. Eu estou levando minha vida espiritual a sério. Eu estou seguindo o que Deus está falando na sua palavra. É complicado demais. E ele diz lá, nós estamos, sabe, prestes a isso. E ninguém parece que se apercebe de nada. Nenhuma pessoa em tempo. As pessoas hoje não têm tempo mais de ir à igreja. Pelo menos no domingo. Tem trabalhos a semana inteira, mas pelo menos no domingo. Não tem mais tempo. Ela tem que fazer outras coisas. Mas para a igreja não tem mais tempo. Não tem mais tempo para ir cultuar a Deus. Ninguém mais é convencido de que está errado, de que é pecado. Nenhum busca mais a Deus de coração. A palavra diz no livro de Romanos que não há temor diante de Deus e diante de seus olhos. Isso é um alerta para nós, irmãos. Não há ninguém que busque a Deus. E é tremendo que nesse texto de Isaías, eu não saia dele, ele diz, no capítulo 21 de Isaías, ele diz lá, o que aconteceu? O que houve de noite? Sabe, vai ser um estrago tão grande que as pessoas vão dizer, o que está acontecendo? Tem tanta gente começando a perguntar, o que está acontecendo com esse planeta? Da onde está vindo tanta doença? Um começa a pôr a culpa no outro, a culpa no outro. E disse o guarda, esse guarda que é o profeta Isaías, é o que está guardando. Hoje tem um guarda, que é o Espírito Santo com a igreja de Jesus Cristo, lavada, sarada, renovada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Ela é o guarda. O que temos guardado, irmãos? Hoje é um tempo de análise na nossa vida. E ele diz lá, e disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, pode perguntar. Voltai e vinde. Olha aqui como ele termina esse texto. Voltai para o Senhor e vinde. Voltai para as coisas do Senhor. Irmãos, não é errado você cuidar das suas coisas. Não é errado cuidar da família, cuidar de tantas coisas, cuidar do seu emprego, das suas, se você tem uma empresa, mas você não pode pôr o centro da atenção naquilo. O centro da tua atenção tem que estar nas coisas de Deus. Você tem que saber que Deus te pôs nessa terra.
E não é porque você vai passar por essa terra e dizer, não, eu sou um cristão, o cristão não pode ter dor nas costas, o cristão não pode ter dor de cabeça, o cristão não pode ficar doente. Isso não está escrito. Está escrito, Jesus cura. Se ele cura, é porque alguém ficou enfermo. Aí ele diz, quando vocês se reunirem, se estiverem alegres, cantem. Se tiver alguém enfermo, ore sobre ele ungindo, e ele será curado. Então Deus está falando, no meio do meu povo, tem enfermidade. O fato de estar com Jesus não quer dizer que você não vai ter problemas, mas você vai ter muito mais vitórias. Você vai passar por cima de todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, nesses anos todos eu passei a viver com Deus, esquecendo as coisas que ficam para trás. Lembrei de algumas delas, porque o pastor Paulo deu um testemunho na quarta-feira. Se você perdeu, você pode depois pegar pela internet. E eu nem lembrava daquele negócio que você falou. Eu fiquei ouvindo ele falar, falei, meu Deus, é verdade. Eu nem lembrava disso. Ele lembrou até de um buraco na parede, que eu falei, é verdade mesmo. Nós tínhamos um móvel tão grande lá, que era a geladeira, que não dava para pôr na cozinha, senão não tinha como entrar. Então, metade foi feito um buraco na parede, bem feitinho, e metade ficava da traseira ficava para a sala e metade da outra para a cozinha. Eu falei, caramba, eu nem lembrava disso. Falei, acho que eu queria esquecer aquele tempo mesmo. Porque foi duro, foi difícil. Mas eu aprendi ali a esperar em Deus. E eu fiz o que Ele falou, as coisas passadas, vamos deixar para trás. E vamos modificar, eu não posso mexer no meu passado. Não tenho como mudar o meu passado. Mas eu posso planejar com Deus o meu futuro. E eu posso viver o meu presente, porque este é o dia que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Sabe, é um momento de reflexão, de nós refletirmos como está a nossa vida espiritual, para não chegarmos nesse ponto de dizer o que aconteceu. Deus está avisando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. E Ele diz, guarda o que houve à noite. Guarda o que houve à noite. Assustado. A Bíblia confirma no livro de 1 Tessalonicenses, dizendo, quando vocês começarem a falar paz, 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 nós temos até um conselho na ONU trabalhando com a paz. Quando vocês disserem paz, 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 virá a guerra. E diz, de modo nenhum vão escapar. O planeta está sendo amaldiçoado e Jesus veio para romper as maldições. Mas as maldições são rompidas através da igreja. A graça que você recebeu é a graça que você vai dar. A ajuda que você teve é a ajuda que você vai dar. Me perguntaram uma vez, apóstolo, por que o senhor só prega sobre fé? Eu disse, não tem outro caminho. Não tem atalhos na coisa de Deus. Não tem outro caminho. Se eu cheguei até aqui porque o Senhor me trouxe, foi por causa da fé. Não tem outro caminho. É difícil passar momentos difíceis? É difícil. É difícil para um pai tomar as decisões e dizer, meu Deus, agora está sobre mim. Eu fico preocupado com esses novos casais.
Será que vocês vão aguentar até quando? Faço votos que vocês vão até o último suspiro. Porque a hora que vem o momento difícil e o marido tem que tomar uma decisão, e se ele já está meio abatido, meio desanimado, fica mais difícil ainda. E tinha momentos que eu dizia, meu Deus, olhava para a empresa com problemas, olhava para o país, uma inflação galopante. Se você acha que a gasolina está cara, você imagina tudo caro e um preço de manhã, outro preço ao meio-dia, outro preço à noite, à tardinha. No mesmo dia, 3 preços, de tudo. Eu dizia, como eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? Sem plano de saúde, com saúde conturbado em casa. Como eu vou fazer? E tinha dia que eu dizia, Deus, eu vou esperar em Ti. Eu não sei o que fazer. Eu entrego o controle na Tua mão. Esse canal eu não tenho como assistir. Muda ele. Só o Senhor pode fazer. Irmãos, não terminava o dia. A resposta vinha. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, um planeta que está para entrar debaixo das maiores maldições que existem. Mas a igreja purificada, lavada, remida no sangue do Cordeiro, falo com você que está na tua casa, no conforto da tua casa, e com vocês que estão aqui. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença, porque o que Deus disse que vai acontecer sobre essa nação, as bênçãos proféticas que Ele declarou, eu creio, Deus não mente, de alguma maneira vai acontecer. Eu não sei como, com tanta coisa errada, mas vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está sendo proibida. Proibiram há muito tempo já de se falar de Bíblia nas escolas. No meu tempo, nós tínhamos uma matéria que era de religião. E todos os evangélicos podiam, nessa hora, sair e se reunir. Não pode mais. Não tem mais isso. Nas escolas não tem mais isso. Se você forma um grupo de oração lá, com muita dificuldade, os outros vão rir. Não tem importância. Riram de Noé também. Mas no dia que ele entrou na arca, a chuva veio. Deus nunca disse quando a chuva viria. Mas um dia, aquele dia foi diferente. A arca estava pronta. Os animais se apresentam a ele. Ele está trabalhando com os animais, está ajeitando a arca. Deus naquele dia diz assim, entra na arca agora. Ele não disse, daqui uma semana você entra na arca agora. Ou seja, eles tinham que estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão está trabalhando no campo, está trabalhando com o filho dele, contente com Deus e tudo mais. Mas havia uma promessa. Havia uma aliança que tinha que ser cumprida. O filho dele agora é amigo dele, está crescido. Naquele dia, é um dia como qualquer outro. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser hoje à noite, não sei. Deus fala para ele, Abraão, quero que amanhã leve seu filho para oferecer a mim. A Bíblia não entra em detalhes. Não diz que Abraão sumiu-lhe o sono, que naquela hora ele perdeu o sono,
Não. Ele descansou, preparou tudo e foi cumprir o que Deus mandou. Será que, se você fizer uma pergunta para você mesmo, será que eu estou preparado para obedecer Deus no que Ele exatamente me pediu? Será que eu estou? Será que a minha família é idolatria? Será que a casa onde eu moro é idolatria? Será que o carro que eu tenho é idolatria? Será que a empresa que eu tenho é idolatria? Um dos maiores testes da minha vida foi começar de baixo, chegar num ponto, preparar todas as coisas, e um dia Deus falar para mim: agora acabou, eu quero você por completo. E eu não puder fazer mais nada, só as coisas para o Senhor. Irmão, quando Deus pede, Ele pede. Eu tinha algumas idolatrias, o futebol era uma delas. Eu andava preparado. Eu não tinha tempo para outras coisas, mas o material estava no porta-mala do carro. Qualquer pessoa que me chamasse a qualquer momento, eu estava pronto. Fosse à noite, fosse durante o dia, a hora que fosse. Muitas vezes deixei a igreja para trás para poder ir ao jogo. Um dia ele disse: eu não quero mais isso. Eu quero, a partir de hoje, você não faz mais isso. Nem por brincadeira. E eu parei. Passou-se os anos. A gente esquece, né? Descansando em casa. Vamos brincar. Estava com o filho. Momento de descontração. Vamos lá brincar, só um joguinho, só entre nós ali, só brincar. Relutei um pouco no começo, falei, mas tudo bem, vamos lá, não tem nada demais, né? Só brincar. Mas Deus disse, é sim ou não? Oh, igreja, é sim ou não com Deus? Ele disse, nunca mais. E eu fui. E hoje eu carrego a marca no meu tendão esquerdo. Amém? Ele disse, nem por brincadeira. Mas eu esqueci, a gente deixa para lá. Ele diz, guarda, guarda o que houve à noite. O que houve à noite. Eu quero que você fique com essa curiosidade de ver como as coisas agora, é tudo assim, os filmes, desenhos e tudo mais, né, que as crianças estão assistindo, é o super isso, super aquilo, super tal, super. Nós sempre tivemos isso, sim, mas não do jeito que está agora, uma invasão tremenda. E uma matança, uma coisa, uma mutilação. E as crianças estão crescendo vendo isso. Como serão esses homens e mulheres do amanhã? O que acontece na cabeça de um camarada que entra dentro de uma escola e começa a matar os estudantes? Será que, uma pergunta caberia para nós, será que eu estou pronto para ajudar quando uma pessoa dessa vier bater na nossa porta antes que ele faça as besteiras? Antes que ele caia nas drogas, nas coisas? Irmão.
Eu sei que a mensagem, talvez, se você pudesse falar, apóstolo, por que o senhor não prega sobre as mães? Poderia até pregar das mães que estão chorando pelos seus filhos, nas portas das cadeias, na Cracolândia, procurando um dos filhos para ver se acha. Ou aquelas que perderam os filhos em bala perdida. Igreja, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de levar o Evangelho a toda criatura que for possível. Não tem desculpa. Se nós não fizermos isso, o canal não será trocado. E as coisas vão vir pesadas. Ele vai e diz ainda, no segundo texto, ele explica por que à noite as almas estavam perdidas. À noite, na morte. A Bíblia diz que o inferno está chegando. O livro de Gálatas 6, 7 diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Horrenda, o livro de Hebreus diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Diz que é um fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia também diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Nós temos uma mensagem para levar. Para que todo aquele que se entregar a Ele não pereça. E que mais? Não, e tenha a vida eterna. Vida eterna o nosso espírito sempre vai ter, mas ou é com Deus ou é no inferno. Não se prega mais sobre isso, não se prega sobre arrependimento. E hoje o que mais nós precisamos é isso. De arrependimento, irmãos. Não é pedido de desculpa, é arrependimento, é diferente. Arrependimento gera emoções, efeitos, coisas poderosas. Pedir desculpa, isso não quer dizer nada. Desculpa, você pede até quando quando vai pegar o ônibus, ou bateu em alguém, ou desculpa. Não, é arrependimento. Frutos. Arrependimento dá frutos. Pedir de desculpa é um pedir de desculpa. Isso não tem nada a ver. Mas frutos de arrependimento. Jesus está voltando. Ele está voltando. E ele diz lá, estou caminhando para o final. Primeiro que Jesus é o mesmo sempre, sempre e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 11, 20 e 12. Peso de Duma, guia-me, dissei, guarda o que houve de noite. Guarda o que houve de noite. E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, pergunte. Mas ele disse assim, ele termina com essa palavra que eu quero terminar. Volte, porque a vinda é certa. 2 textos que falam de uma parte profética tão tremenda para os dias de hoje. Não deixe você ser abalado pelas coisas que estão por vir. Não deixe. Ele disse, vinde a mim. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 12. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim,
A graça que eu recebi é a graça que eu vou dar. Eu tenho que levar essa graça. O tempo se abrevia. Quantas pessoas estão acometidas de doenças agora, seja o tipo que for? Talvez muitas vão ser levadas à morte. Mas antes disso, eu preciso levar a palavra de Deus até elas. Eu preciso dizer que pelo menos Jesus a ama. Se ela quer ouvir ou não quer ouvir, ela é dona da sua vida. Cada um vai viver a sua vida. Deus não vai viver a vida de ninguém. Mas você tem que chegar e falar, olha, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Jesus te ama. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A alma vai ser tão atormentada nesses próximos anos, tão difícil de se encarar certas coisas, que só em Jesus eu vou ter refrigério. Mas Jesus disse, eu quero que você leve isso. Louvado seja o nome do Senhor. A luz do Senhor começou como um grupo de igreja, além do grupo que me ajudava, que eu não conto, 5 pessoas. 5 pessoas. E um dia eu estava numa reunião de pastores e um dos pastores, a igreja tem muitos membros, disse, quantos membros tem na sua igreja? Eu disse, lá não tem nenhum. Ué, não tem nenhum, Reinaldo? Não tem. Não tem. Mas não tem nem nada. Eu falei, não tem. Mas por quê? E você está pastoreando o quê? Eu falei, bom, pastoreando, eu estou pastoreando 5 vidas. Agora, igreja, eu não tenho nenhuma, porque quem tem é Jesus. Você tem alguma? Eu perguntei para ele. Porque ele tinha falado da minha igreja. Eu falei, puxa, mas você não tem nem marca na mão, pastor. Você não tem nem buraco na mão. Não estou falando disso. Não, você está falando disso. Você disse que a igreja é tua. Não, a igreja é de Jesus. Eu não tenho nenhuma, mas eu pastorei uma delas e tem 5 vidas lá. É uma grande igreja, eu disse. Reinaldo, o que você está falando tem 5 pessoas? Eu falei, sim. Sabe quanto tem na minha? Eu falei, eu não quero saber nem quanto tem, nem o teu endereço, porque se ela é tua, eu quero na de Jesus. Ele nunca mais falou comigo. Nem sei se está vivo ainda. Mas eu disse, são 5 sementes que estão ali. Porque essas 5 pessoas vão gerar igrejas. Aquela palavra profética daquele dia, aquelas 5 pessoas, hoje são pastores, muitos já estão com idade, já passaram já para outros. Tornou-se 5 igrejas e algumas delas muito grande em número de pessoas. 5. O que você tem na mão? Trabalhe com o que Deus te deu. Ele é o Deus da multiplicação. Lembre-se que na passagem ele deu para 1, 2. 2 talentos, deu 3 para outro, deu 1 para 1, 3 e 5. O que tinha 5 só multiplicou por mais 5. O que tinha 3 por mais 3. E o que tinha 1 escondeu. Não esconde. Não importa. Vai multiplicar? Vai. Multiplicou. Mais 1 é multiplicação.
Ah, mas eu queria ver um número enorme. Não, um número enorme, para quê? Para quê? Um dia pedi isso ao Senhor, falei, Senhor, eu queria ver um número enorme de pessoas aqui e ali, enchendo aqui. Eu nem sabia o que eu estava pedindo. Ele falou, tá bom, vou te dar. E por um tempo nós tivemos que ter culto aqui, e 2, 3 vezes, e culto no meio ao mesmo tempo, culto lá embaixo. Foi o menos período que se ofertou, foi o mais período que se quebrou um monte de banheiro, um monte de coisa. As pessoas levavam até o rolo do papel higiênico, que acha que é dele, e é da igreja. Sabonete não parava, porque tinha que toda hora pôr. Quebraram um monte de coisa. Aí eu fui para Deus, eu falei, Senhor, ele disse, o que você está reclamando? Você não queria um monte de gente? Ou você prefere um monte de escolhidos? Eu falei, eu quero um monte de escolhidos. Eu quero qualidade. Eu não quero aqui gente que venha só para atormentar. Teve uma época que vinha tanto demônio, que a gente pensava que estava servindo a Deus. Mas não estava. Ele estava nos cansando. Porque grande parte daqueles endemoniados nem ficaram na igreja. Sumiram, voltaram para o mundo. Vieram só para cansar. Acorda, igreja. Jesus está voltando. Não perca tempo. Não perca tempo com coisas que não são de Deus. São as demais coisas. São as demais coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta palavra nesta manhã ao seu coração. É uma palavra profética, é uma palavra de alerta, é uma palavra que chama a gente a ver que Jesus é o mesmo, que Ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo e disse, eu te dei essa graça, ide e anunciai. Ide e dizei, o reino de Deus está perto. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando, irmãos. Não fique desacordado, não fique, sendo levado pelas coisas, pela multidão. Não. Lembre-se do navio Titanic. Todos estavam numa festa, mas mal sabiam que eles estavam embarcando para a morte. Quem tem ouvidos, que ouça. Pai, toda honra, toda glória a Ti, quero Te louvar nesse dia maravilhoso, porque foi o Senhor que fez, foi o Senhor que nos deu para aproveitar, para receber tudo que o Senhor preparou para aqueles que Te amam. Que a gente não fique perdendo tempo, Senhor, com coisas que não edificam, mas com a Tua vontade e a Tua palavra. Sei que haverá uns tempos tão difíceis sobre a terra, onde vão proibir que a gente possa ler a Tua palavra. E tem muitos crentes que não acreditam, Senhor. E até dizem para mim, apóstolo, eu não posso acreditar nisso. É só olhar para o que está tampando o teu nariz e a tua boca. Isso veio por um decreto. E depois do decreto, não precisou mais o decreto. O medo se instalou em você. E agora você está preso a ele. Tudo virá por decreto, irmãos. Há decretos que eu ainda posso até atender. Mas há outros que não tem como. Eu não posso deixar que mudem a minha Bíblia. A Bíblia do meu Deus. A Bíblia que me relata toda a minha história, que me mostra como eu ter as vitórias. A Bíblia que me mostra o caminho estreito que eu devo andar, seguindo Jesus. Toda a honra, toda a glória a Ti eu te entrego, Senhor. Eu entrego esta palavra, uma palavra de alerta, uma palavra de profecia. Os tempos serão difíceis. O Senhor já avisou. Prepare-se, igreja.
porque o nosso Deus continua sendo o Deus todo-poderoso, amoroso, correto, mas Ele quer os filhos adoradores e obedientes. Toda honra, toda glória a Ti eu te entrego. Um momento tremendo esse, porque é o momento que você planta para poder colher, e é aqui que você faz os seus projetos, irmãos, projetos da semeadura, da colheita. Amém? O agricultor não sai plantando à toa. Há uns tempos atrás, se você pegar as mensagens, desde o ano passado, Deus já vinha alertando e nos avisando: a salvação de muitas coisas vai ser o agronegócio. O agronegócio tem segurado as pontas para essa nação não quebrar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o agronegócio precisa de chuva certa, precisa da chuva do começo e do fim, não de aguaceiros. Nós podemos orar e abençoar os nossos campos para que eles tenham o alimento que o povo precisa. Mas o agricultor, quando ele vai plantar, irmãos, ele não chega assim e fala: vou jogar milho aí, vou jogar uns grãos aí. Ele faz cálculos. Ele vê quanto ele colheu na safra passada e quanto ele está querendo colher na próxima safra. E ainda é chamado de entre safra. A safra total e a entre safra, ele planta uma outra cultura para poder colher e vender. Eu estava ouvindo o depoimento de um desses plantadores, e ele estava plantando árvores que dão certos pinhões. Aquilo não é do Brasil, é de fora. E quando ele trouxe aquelas árvores, umas árvores que demoram 15 anos, como um abacate que leva 7 para poder dar fruto, e ele começou a plantar na região, todo mundo brincou com ele e disse: você está maluco? Você está plantando um negócio que não é da região. Ele disse: mas vou plantar. Ele tinha esperança na plantação. Sabe, quando você traz a tua semente, você tem que ter essa fé e essa esperança. Eu estou lançando uma semente certa. Eu estou lançando na coisa certa. E ele plantou. E esse ano que ele está colhendo. E para ver, hoje ele é o quarto agricultor do mundo que tem esse tipo de castanha, desse tipo de pinhão. Você imagina ele vendendo e exportando isso ao preço do dólar como está? Quanto não vai ganhar? Valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor. O agricultor sabe. Por isso que o Senhor disse que é semente. A semente é você que determina quanto você quer colher. Deus falou: não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa fazer nada. Você determina quanto você quer. E o quanto você quer, dependendo do que você quer desenvolver, é o quanto você vai semear. Se você entender esse princípio, meu irmão, as pessoas, eu vejo arriscar seu dinheiro nas bolsas de valores, essas coisas, às vezes até ganha um pouco, mas na maioria das vezes perde tudo. Fora quando você confia em alguns aplicadores aí que roubam o seu dinheiro. O Senhor Jesus disse: eu sou o teu melhor investidor. Investe no meu reino e a colheita é certa. Amém? Quero te abençoar com esse texto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que você precisa, vem do alto. Em quem não há mudança, nem sombra de variação alguma. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Você ouviu nessa manhã. Tardio para falar,
tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, presta atenção agora, rejeitando toda a imundícia, a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu próprio rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a palavra perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo só ouvinte, esquecido, mas fazendo a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Pai, te agradeço por mais esse dia. Eu abençoo a tua igreja com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, sempre com a esperança de levar o Evangelho a quem nós pudermos. Quem estiver ao nosso alcance, da maneira que for, nós vamos levar o Evangelho. Estamos levando o Evangelho aqui, Senhor, através desse canal de mídia. É uma forma. Estamos levando, Senhor, aos ouvidos das pessoas que estão aqui comigo. É outra forma. Sempre haverá. O que estiver ao nosso alcance, nós temos que levar essa palavra. As pessoas têm que saber que Jesus está voltando. Um dia, a palavra como foi a Noé vai: entra na arca que eu vou fechar. Ou ofereça teu filho. Um dia os clarins vão tocar. E o Senhor vai dizer: é chegada a hora. O noivo veio buscar a noiva. Tudo tem que estar pronto. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e abençoamos a cada um, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.